já pensou, o Azaghal já está denunciando o assunto, né? Não necessariamente. Não necessariamente? Não, a gente não falou de Vingadores semana passada, retrasada, eu tava de Thor. É, tá bom, mas é porque agora não dá mais pra não falar de Vingadores, né? Porque todo mundo tá empolgado. Falem mais de Vingadores. A gente já falou de Vingadores no Matando Robô Gigante. Isso, semana passada. Exatamente. Vocês podem clicar aqui, tem um link para vocês ouvirem, ouçam as críticas polêmicas. Aliás, muita polêmica relacionada ao nosso querido Afonso Solano. Mas escuta que tá muito legal. Tem muita gente empolgada. Tem muita gente que achou mais ou menos. É legal, é bom. Eu gostei do filme. Não, você gostou, não tô referindo a você, não. Tô referindo ao nosso querido Afonso. Aqui a gente pode acrescentar que a gente não falou lá. Sim. É sobre o 3D do filme, né? É verdade. Muita gente Que não perguntou, existe. vale a pena? Vale a Não pena? vale, não vale. Aliás, o nosso querido Rob Liefeld, tão amado pelos leitores de quadrinhos, né? Ele perguntou no Twitter na sexta-feira que só estreou essa última sexta nos Estados Unidos, né? É, teve uma diferença de uma semana. Exato. Ele perguntou assim, e aí, Avengers, vale a pena ver em 3D? Aí o nosso... O nosso querido Hell, do Melhores do Mundo, respondeu com todos os spoilers do filme. O Rob Liefeld, cara. Muito bem, você mereceu, Rob Liefeld. Mas o 3D, Azaghal, valeu ou não valeu? Não vale, cara. 3D é uma maneira de estragar o filme e cobrar mais caro. Exatamente. Exatamente. Você falou estragar o filme. Parece que o filme veio com defeito. E aí, olha só, aqui, tem um óculos pra você consertar o defeito. Tem um óculos sujo, Exato. pequeno e que vai te dar dor de cabeça. E que você ainda vai ver mesmo um negócio meio duplo às vezes, se você virar a cabeça um cara. pouco assim. Não vale, cara. Não Chega, vale. gente. O 3D, a gente tá... Pô, a última chance é do Peter Jackson no final do Exato. ano, né? No Hobbit. Se não funcionar com o Peter Jackson... Acabou o 3D. Acabou. Acabou. Tem algumas coisinhas que vem na sua cara, mas não vale o filme inteiro. 2 horas e 20 com óculos, né, cara? A única parada realmente em 3D no filme é a Viúva Negra fazendo assim. Exato, é verdade. Olha aí, trabalho pro Gaveta. Só dá trabalho pro cara. Esse é gangster, aqui o chato. Muito bem. Mas sabe uma coisa que a gente não falou de Vingadores também, que a gente percebeu só na internet depois? Aham. Sem dar spoilers. É sério. Assim, muitos O filme spoilers. já tá um tempão Não é de spoiler, 2 é. semanas, né? Olha só, não, isso não é um spoiler na verdade. O Loki, ele leva um cetro com uma gema. Isso. E ele domina a mente das pessoas com, Isso. com aquele cetro, certo? Aqui vai ter um leve spoiler, tá? Essa gema é a gema azul. Isso. Que é a gema do infinito da mente, que vai na manopla do infinito do Thanos, Olha, rapaz! Isso é maneiro, porque isso explica uma discussão que a gente tá batendo no Matando Robô Gigante especial sobre Vingadores, Aham. que era, por que o Hulk, quando se transformou a primeira vez, ficou descontrolado, Controlado. ou sob controle, Ah! e por que na segunda vez ele tava um Hulk maneiro. Maneiro, que ele falou, eu tô sempre nervoso, eu tô sempre sob controle, né? Então, tem a ver com toda essa parada do cetro, da cara, gema easter egg mental. legal pra caramba, Muito cara. legal, muito legal. E vai fazer o link aí. Com Porque o cara fala, o alienígena lá fala pro Loki, ele te deu esse cedro. Aham. A gema. A gema, qual a gema? Exatamente. Ele tava testando, era tipo botando o pezinho na água pra ver o que dá. Muito bom. Vai ser bom o próximo, bom. cara. Mas Avengers, olha só, sobretudo, tinha muita gente falando assim, gente, Avengers tá super estimado. Não é isso tudo, gente, calma aí. Eu vi muita gente falando assim. Realmente, não é um filme denso. Ih, já não é já Batman. começou a baixar não. a adrenalina. Eu estou super empolgado. Mas eu quero falar o seguinte. Não é um Batman Dark Knight que é um filme denso, um filme que mergulha a fundo, num filme dramático, mergulha aqui, ó, na mente das pessoas. Não é. É uma diversão honesta. Você pode achar um filme que não tem profundidade de história e dramaticidade, você pode achar ele do caralho e sair gritando. Nem todo filme precisa ser uma exaustão mental, né? Nem todo filme tem que ser um mistério. Alguns filmes podem ser puramente entretenimento. E o que as pessoas acharam legal é porque isso foi a prova desse
o êxito desse grande projeto da Marvel, que começou com ela trazendo de volta os direitos de filmes que ela tinha vendido, trazendo de volta pra si, né? E aí construindo esse filme dos Vingadores com os filmes solos, que, cara, é um investimento de longo prazo e muito arriscado. É ousado, porque nesse filme você não apresenta nenhum personagem. Exatamente. Porque eles já foram apresentados nos seus filmes individuais. Exatamente. Nem todos foram bons, mas o resultado desses filmes todos, dessa torrente de filmes, era pra ser o sucesso dos Vingadores, e eles conseguiram. E você que ficou todo puto, com medo quando a Disney comprou a Marvel, agradeça a Disney, porque se não fosse a Disney atrás para trazer essas coisas todas de volta, comprar os direitos, esse tipo de investimento, a Marvel não tinha conseguido fazer essa coisa tão gigantesca como eles fizeram, não. Então, Vingadores, por isso e por tanto mais, assim, é um filme que está no trono de 2012 como um dos melhores. No trono, ele tá regendo. Influência da Guerra dos Tronos. No trono? Ele tá regendo, por enquanto. Ele foi o primeiro blockbuster e ele tá regendo. Não tô dizendo que vai ser o melhor filme do ano, mas ele tá lá no topo dos melhores. O trono não é caído, porque pode ser outra parada. Pode ser o quê? Pô, tu não sabe? Tá sentado no vazio? É, boca branca, né, cara? Boca branca. Um minutinho para um recadinho nosso patrocinado, que é muito importante, que a gente já falou no Nerdcast, que é... A gente falou aqui, galera, você que é o jovem empreendedor universitário, presta atenção. Se você quer ter a sua própria empresa, se você quer começar um negócio, você tem que aprender sobre como é que funciona, como é ser administrador da própria empresa. Como é ser um empreendedor. Um empreendedor. Nem todo curso de faculdade ensina você a ser empreendedor. Aliás, não existe faculdade de empreendedor. Você acha que a administração é para você aprender a administrar a empresa? Não é tão assim, não. Empreendedorismo é outra coisa. E é importante deixar bem claro que o empreendedorismo não é só para áreas exatas. Exato. Não é só para quem faz administração, quem faz economia. Exato. Nós aqui, blogueiros, produtores de conteúdo, a gente teve que aprender a gerir uma empresa, né? Exato. E você que pode ser fisioterapeuta, professor de educação física. Sim, é verdade. Veterinário, até dermatologistas. Até dermatologista. Bom, todo mundo pode ser empreendedor, e se você está na faculdade, saiba, esse anúncio é para você saber que existe o Desafio Sebrae, que é um jogo online onde você faz um grupo de até 5 pessoas e onde você joga contra outros grupos, simulando que vocês são sócios de uma empresa, você e o seu grupo. Então, no final das contas, tem prêmios, tem viagem internacional e tem um carimbo no teu currículo que você é vencedor do Desafio Sebrae, e o mercado todo conhece o Desafio Sebrae. Mas mesmo que você não ganhe, tem o clichê que participar da experiência já é um grande prêmio. Não, é verdade mesmo. Pergunte aí, e quem já participou do Desafio Sebrae, pode botar no comentário aí seu atestado de que é realmente muito, muito compensador e muito educativo, cara. A inscrição custa R$50, você vai ter um verdadeiro curso, uma aula que você não tem em faculdade nenhuma, que você paga milhares e milhares de reais durante anos. Então vale muito a pena. Então se você ainda quer se inscrever, esse ano ainda dá tempo, você clica aqui, ainda dá tempo, é relativo à data que você está vendo esse vídeo. Exato, né? Mas você está vendo o próximo na data de lançamento, vale a pena, clica aqui, forma o teu grupo e se inscreve. Muito maneiro, o Desafio Sebrae funciona mesmo. Seguindo em frente, parece que... Não foi uma coincidência, mas parece que incomodada pelo grande sucesso do Avengers, a Warner lançou mais um trailer do Dark Knight Rises. Mas nada disso importa, porque o trailer do Batman não mostra porra nenhuma, não tem o que comentar. O que é até bom, deixa pro filme. Mas só fica naquela lenga-lenga, o Bane falando com o Batman falando com o Bane, nada acontece. Você vai sofrer! Só isso, cara. E saiu o trailer, o segundo trailer dos Mercenários 2 da Gaveta! Que pariu, cara! Não, cara... Cara, como eu tô esperando esse filme, cara. Então vamos comentar o trailer de Expendables 2. Você vê, ó. E isso é aquele tipo de cena que eles começam numa aventura, será que nem no primeiro? Eles começam olhando uma missão, detonam todo mundo. Tá com cara, não tá? Não sei.
Que nem no início do navio. Pode ser, né? Só que aí o Stallone... Porra, mas esse sniper, parabéns, hein? Porra, cara, que sniper... Que foi isso, né, cara? Olha lá só, que turma, cara! Que galera, cara. Pô, Husband and Knife, cara, muito bom. Olha lá, cara. Assim, explosões, beleza. É isso que a gente... Olha, Bruce... Puta merda, Bruce cara. Willis. Olha isso, ele pegou a moto e jogou. Caraca, você viu isso? meu irmão. Volta, cara. Volta. Tudo bem que estragou parte do filme, que a gente já viu essa cena, mas... mas vale, né, cara? Ele pega a moto, acelera, dá uma girada E solta no helicóptero do malandro. Que pariu, cara. Aprende essa, Bruce Willis. Ai, meu Deus. Olha, Caraca, meu irmão. Quem era o vilão no outro filme? Eric Roberts. Puta, muito fraco, né? Quem é o vilão em Expendables 2? Puta que pariu. Quem pode fuder o mundo, né, cara? Essa é a pergunta que eu te faço. Van Damme. Ai, Van Damme, ainda bem que você abriu os olhos. Everyone is expendable. Everyone. Everyone. Tinha que ter o Gary Oldman falando isso. Olha aí, a gente vai precisar de ajuda pra sair daqui. Caraca, aí bota o Chuck Norris e o Arnold, cara. I'm back! Puta Porra, que meu pariu, cara. Cara, eu não consigo conter o meu entusiasmo. Não dá. Olha aí, what's the plan? Track and find them and kill them. Puta que Tem pariu. um roteiro mais elaborado. Porra, Tem um cara, roteiro mais qual elaborado plano, que meu esse. Não precisa, rapaz. Ah, caralho, cara. Por favor, chega logo. Chega, eu não quero nem... Eu nem peço, por favor, seja bom. Não. Eu sei que vai ser, cara. Chega o filme logo. tá todo no trailer já. Exato. Eu quero só que chegue logo, cara. Olha! Bad attitude. Knock, knock. Olha só, cara, é muito... Jason Statham fazendo seu show-off. Show-off de faquinhas, muito bom. Olha, cara, olha. Ai, caralho. Agora volta, Schwarzenegger. Arranca a Olha porta de um Smart, sei lá que é esse. Isso é muito bom porque o Schwarzenegger, dá pausa aí. O Schwarzenegger sempre teve, desde o início, nos filmes dele, essa referência de que ele é super forte. Exato, né, cara? Ele é super-herói forte, entendeu? O cara pega, levanta a cabine telefônica, vira carro, dá soco em vidro, quebra o vidro do carro, sabe? O cara é um monstro, né? O cara é um brucutu gigante, né? E é muito maneiro eles manterem essa referência. Ele pegar um Smart Car, que é o carrinho mais tchucuchu do mundo. Arranca a e a cara do Bruce Willis, né, cara? E ele fala, porra, o meu sapato é maior que esse carro, mano. Puta que cara, sensacional, cara. Muito bom, cara. Olha, shoot something, né, cara? Shoot something, mano. Olha, não. Eu quero um destaque bem especial por essa microcena do Chuck Norris atirando. Olha, por e favor. atirando from the hip, cara. Não, é displicente, cara. Exato. Sabe, lembra quando não tinha consultoria e o nego atirava de metralhadora assim, cara? É isso que ele faz, ele atira aqui, ó, de foda-se, eu tô mirando aqui na minha cabeça. Muito bom, cara. E olha só o Roundhouse Kick do Van Damme. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Ah, meu Deus do céu, cara. Excelente, cara, excelente. Esse aqui é Fly and Die, hein? Fly and Die for real, rapaz. Entra no túnel com tudo, rapaz. É um filme com culhões, gente. Porra, cara. Já que os filmes de Indiana Jones não tem mais culhões, esse tem culhões, rapaz. E pra finalizar, já que muita gente pediu, e nós mesmos rimos de chorar, nosso querido amigo Gaveta está de volta respondendo comentários que você tá aqui no canal do Jovem Nerd. É verdade. Por Então, favor. fique aí com pé na porta, gaveta na cara. Ismael 626, o Gaveta tá engavetando tudo, né? Não. Henrique 18898. Azaghal e Jovem Nerd são irmãos? São. Leonardo Rafael. Cara, tu é foda se eu fosse teu amigo meu. Eu seu, teu, totalmente amigo meu, seu, teu, claro. Hein? Harley Girl. O Gaveta é tremendo. Obrigado. Olha o barulhinho. Gaveta parece um golfinho. Eu podia zoar o fato de você ter escrito parece com C cedilha, mas eu só vou mandar você tomar no... Richard Rosário. Teste. Tá funcionando. Kiruk. O Gaveta é um André Marques genérico. André Marques é tranquilo, meu amigo. O pior é quando me compara com o Edi Nancy.
Simão Medeiros. Gaveta, todos esses efeitos do vídeo você cria no After Effects, isso? Não. A gente não usa After Effects. Tudo que você tá vendo são efeitos de luzes, sombras e espelhos. Irlan, esse Nerd Player foi foda e eu mais foda ainda por estar postando esse comentário. Não. Senhor Wolfgang. Não! Sei! Tati Plummer. Tanto nerd incrível nesse mundo e eu só queria um único nerd. Não aparece esse um. PQP. E o Twitter dela está abaixo. Agora é com você, nerd. Mr. Banana Games. Essas bichas ficam chupando Gaveta dizendo Gaveta fodástico, ele tem que aparecer mais. Deixem de ser viados e vão arrumar umas minas, suas bichas carentes do inferno. Bom, de acordo com a sua lógica, uma pessoa que diz que o Gaveta é fodástico, ela quer ter uma relação homossexual comigo. Tá. Você tem que ser sagaz de ler nas entrelinhas o que a pessoa realmente quer. Né, Mr. Banana Games? Marcelo Z4. Quantas vezes o Alotone Flor, meu Deus, não consigo contar. Não consegue nem escrever. Horror Mix. Não é bruxa, o nome dela é Witch. Caramba, o Gaveta é muito vesgo. Ferrar, meu irmão. Felipe Maglovski. Gaveta é um achado, use-o mais. Eu não sou um objeto. Eu tenho sentimento. Vitor Camilo 1. Gaveta, sua esposa chama cômoda. Marlon Rocha X3. Quem ganha joinha é viado. Demalusa. Pastel. Avião. Vini 058. Quem assistiu o vídeo com 2 horas dá joinha. Jean Morelato 1. Gaveta, por favor, para de censurar as cenas. Eu acho que isso estraga o vídeo. Ah, meu irmão, vai se fuder. De Freitas, maldito Gaveta, mal posso ver seus movimentos. Que isso, rapaz, é truque de edição. Sanatos 98, tu coloca a cena censurada e depois mata os Teletubbies? Que porra é essa? O nome disso, Sanatos, é ironia. Por exemplo, o seu comentário foi inteligente. C4R3, C4D4, foda-se. O Metal Gear Solid 3 e o 2 e o 1 são Metal Gear e o 4 é uma merda e mais nada. Tá, eu vou te pedir 2 favores, tá? O primeiro, aí embaixo, no seu teclado, tem uma tecla chamada Caps Lock. Agora eu vou te mostrar um negócio chamado língua portuguesa. Signos 149. Censura é essa? Não sei, cara. Eu nunca vi censura. Conhece? Didexter, Gaveta maior que resto. Você tá me chamando de gordo? Nome de usuário. Gaveta, te amo, quero seu corpo nu. Então toma. Eric Lopes BR. Alguém mais reparou que o Azaghal tem um olho mais aberto que o outro, assim como o Gaveta? Não. Paulo Augusto 25. Gaveta, casa comigo? Caso. Floyd Maker. Gaveta, me mande um salve. Não. Tony Beck 3261. Fui! Tchau! Curou do Blue. A Lotone tá gesticulando mais ainda depois que descobriu que o Giuseppe assiste o Nerd Office. Giuseppe! Meu nome é Gaveta! Meu nome é Paitado! Me gusta! Chato! Foda! Gordo RSS. Só me explica uma coisa. Como que o JN consegue passar pelo beco? Me explica você, gordo RSS. Cláudio 15499. Onde vocês arrumam tanto dinheiro pra fazer esses passeios? A gente tem um serviço de quentinhas, né? Da onde a gente tira a renda extra, né? Nerd Food. E o telefone tá no site, The Daniels 18. Gaveta tinha que colocar o Ezio andando em Veneza. Tá bom. Mais alguma coisa? Um Transformer? A cidade dobrando? Um Porsche entrando no meio do Pixar? Edição animal! Que gentil. Vou comentar. Porra. Linus. Essas runas da tatu do Azaghal querem dizer o quê? Sou chicleteiro. E a perguntinha, Azaghal, da semana? Lá vem. Aham! Eu achei que por um momento a máscara pudesse fazer a pergunta. Não, ela não vai fazer pergunta. Se o Homem de Ferro fosse fazer uma pergunta no Nerd Office, Puta que pariu! qual seria ela? Tá ótimo.